A Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Europa estava passando por tempo de paz. Só que todo mundo estava ativo para uma guerra. Já estava com o recém-formado Império Alemão, foi criado. E para isso ele criou uma aliança militar que envolvia a Áustria, Império Alemão e Rússia. Só que a Rússia não tinha uma relação muito boa com a Áustria, então deixou essa aliança. Então, com isso, os alemães convidaram a Itália aceitou. E vendo isso, a França também criou uma aliança, que era entre Rússia, França e Reino Unido. Aí já tava quase a Primeira Guerra Mundial. Só que só faltava um fato para isso acontecer. Isso aconteceu quando o herdeiro do trono austro-húngaro morreu ou foi assassinado a mando do governo sérvio. Então a Áustria-Hungria falou já com o Império Alemão se ia ficar tudo de boa e ficou tudo de boa. Aí a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia, que era aliada da França. Aí começou a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os alemães tinham um plano, que era primeiro invadir a França e depois invadir a Rússia, como soldados russos iam demorar muito para chegar. Então eles já estavam se estendendo bem, que era a fronteira entre Alemanha e França eram militarizados do lado francês. Então eles invadiram a Bélgica, que era neutra. Aí com isso o Reino Unido ficou bravo assim com os alemães e declarou guerra. E começou a Primeira Guerra Mundial. Primeiro os alemães invadiram a Bélgica, aí foram para a França. Aí, enquanto isso, os russos já estavam chegando lá. Dominando as cidades alemãs. E os alemães não estavam prontos, então eles têm que dividir suas tropas para cada lado. Aí ficou assim. Aí a Áustria-Hungria ficou ajudando os alemães, enquanto eles iam contra a França e o Reino Unido junto. Depois de um bom tempo assim, as guerras, elas não eram assim muito abertas, que ia cada um tentar invadir, que era muito caro. Cada um cavava trincheiras e ficava lá atirando um no olho. Aí no meio tinha a terra de ninguém. Aí um soldado de ambos os lados tinham que ir para a terra de ninguém, tentar invadir outra trincheira para conseguir os mínimos terrenos. Aí os outros que perderam essa trincheira iam para outra trincheira e daí em diante. Então, era muito cansativo e era mínimos territórios que eles pegavam. Então, se tornou bem cansativo. Enquanto isso, isso estava acontecendo, a Áustria-Hungria estava ali contra a Sérvia e também a Rússia contra a Alemanha. A Alemanha já sabia que ia ser um tiro no pé e ia lutar entre duas frentes. Então, eles fizeram esse plano. Estava até se saindo bem. E enquanto isso, o Império Otomano também já tinha entrado do lado dos impérios centrais, que era a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. O Império Otomano entrou. Nessa mesma hora, eles já chegaram invadindo ali a Rússia. E eles lutaram no Monte Cáucaso, no inverno. E claramente eles perderam, né? E também o Japão dominaram algumas ilhas alemãs na Ásia para honrar sua parceria com o Reino Unido. E também essas guerras aconteceram nas colônias da África. Também tinha algumas leis de guerra, assim, isso aqui, a Alemanha se respeitou. E também os aliados se respeitou, então também não deu em nada. E a Sérvia estava durando bem contra a Áustria-Hungria. Só que até a Bulgária entrar aí a Sérvia já estava decaindo já. E a Sérvia decaiu e perdeu. Portugal ajuda os britânicos. Então a Alemanha declara guerra aos portugueses. A Romênia também tenta ajudar lá, mas é rapidamente contida com uma força da Áustria-Hungria. E a Itália finalmente entra nessa guerra. Só que entra do lado dos aliados. Também essas batalhas aconteciam no mar.
E com isso, a Alemanha afundou um navio lá americano. Eles declararam guerra à Alemanha. E também por causa que a Alemanha tentou convencer o México a invadir eles. Também eles afundam um navio brasileiro. E o Brasil entra na guerra do lado dos aliados. E ajuda mandando alguns médicos para os feridos e mata algumas toninhas alemãs. Também a Grécia não sabia quem apoiar, então, com vários conflitos internos, apoiaram os aliados e também vários outros países. Até o Haiti mesmo, que declara guerra aos impérios centrais. E o Japão, enquanto isso, estava dominando tudo quanto é ilha no Pacífico. E, tipo, tava assim a guerra, pegava um territóriozinho, perdia outro, aí tinha país que não tava aguentando mais. Aí acontece a Revolução Russa, a Rússia sai, aí com isso a Alemanha queria o reino da Polônia, não vou entrar muito nesse assunto. E também os alemães quase que chegam em Paris, que são parados pelos britânicos e franceses. Aí os britânicos pegam uma relação muito boa com os países árabes, e que eles vão prometer a eles um espaço só para eles lá dentro do Império Otomano. Então eles aceitam, aí o Império Otomano vai se decaindo até que sai da guerra. Também aos poucos os impérios foram caindo. Aí o Império Austro-Húngaro saiu, até que sobrou a Alemanha, que não queria parar. Só que aí a Alemanha já estava numa situação muito assim, em suprimentos, e acabou saindo. Então essa foi a Primeira Guerra Mundial. Valeu, falou. Também eu tenho que falar sobre o tratado que fizeram, que praticamente lascou com a Alemanha. Colocaram uma dívida muito alta, tiveram que reduzir o número de soldados, e a Alemanha ficou quebrada até a Segunda Guerra Mundial.